Olá pessoal do canal RPG, o jogo mais poderoso. Eu estou aqui fazendo minhas primeiras gravações de vídeo para praticar, trabalhar justamente a questão de áudio, questão de posicionamento, movimentar as cenas e tal. Isso vai ajudar bastante. Neste caso agora eu estou usando como modelo aqui uma base que é um jogo de xadrez que eu costumo jogar muito xadrez, então vou apresentar mais ou menos aqui como é que foi a dinâmica do jogo e me divertir um pouco com vocês aqui, tá ok? Então eu vou mudar a cena agora, cena título básica, e vamos para o início do jogo. Então, aqui estamos, eu estou de brancas, o oponente está aqui de inimigo, né? O oponente está aqui de pretas, eu saí com E4, que é o peão do rei, é a saída das saídas mais comuns, até mais seguras de todas, né? E ele respondeu, cadê onde é que está o next aqui? Onde é que está os next? Ele respondeu com E5. Eu posso dar next aqui na setinha, ótimo, é perfeito. Ele respondeu com E5, que é a saída também básica dele. Eu saí já confrontando com o peão da dama em D4, que confronta o peão do rei dele. E isso também forma o gambito do rei, da rainha, não me lembro. Acho que é o gambito da rainha, que caso ele venha aqui e eu faço isso, ele é o gambito aceito da rainha, tá? Mas não foi o caso que aconteceu. Ele jogou o peão em D6, que seria um confronto reduzido. Ele jogou para defender o peão caso eu avançasse aqui. Isso aqui já demonstra uma coisa seguinte: ele é um jogador que talvez não tenha muita experiência, eu já percebi durante o jogo, mas principalmente um jogador que não é tão agressivo, não é tão ofensivo. Por quê? Porque geralmente você não se preocupa tanto com isso aqui, você até usa um cavalo para fazer o ataque e fazer a proteção, entendeu? Uma pessoa que sair assim, geralmente, ou ele já conhece uma saída, um opening específico para isso, ou ele é uma pessoa mais reservada que está querendo defender um peão contra o peão. Defender um peão contra o peão, indiferente, não é entendeu? Se você, a sua peça, por exemplo, esse meu peão está defendido pela minha dama aqui, ó. Então, se a minha peça tá lá atrás, mas faz a defesa, ela está fazendo a defesa. A menos que, tipo assim, ele faça, por exemplo, em vez de fazer isso, ele faz isso aqui. Aí ele tem um peão confrontando o meu peão e tem um cavalo confrontando o meu peão. O que acontece, por exemplo, se ele fizer isso? Por exemplo, eu fiz isso aqui. Se ele fizer isso aqui, o que acontece? Eu não tenho como salvar, recuperar o meu peão com a dama, porque ele vai tomar a minha dama livre. Então, se por um acaso ele fizer um outro atacante sobre o meu peão, aí eu tenho que fazer um outro defensor sobre o meu peão. Ou eu deixo o meio para ele, deixei o centro para ele. Por exemplo, não, eu quero sair com o meu bispo lá porque eu tenho um plano de fazer tal coisa aqui, sei lá o que, entendeu? Eu vou sair com o meu bispo aqui porque eu tenho um plano de fazer uma coisa diferente. Aí eu estou arriscando perder o meio, mas não é a mesma coisa. Então, seguindo aqui, o que ele fez? Ele saiu com o peão. E como ele não saiu com os cavalos, eu também optei por não sair com o cavalo. Eu saí com o bispo. Geralmente eu lanço os cavalos também, porque é uma boa saída lançar os cavalos aqui. Armar os cavalos, né? Ativar os cavalos. Então eu resolvi ativar o bispo numa posição defensora da parede, já que a parede tá bem feita aqui. E ele fez um lançamento saindo com a dama. Sair com a dama é um movimento prematuro, tá? Por que a gente geralmente não sai com a dama tão cedo? Porque, por exemplo, se eu, em vez de sair com esse bispo, eu tivesse saído com esse cavalo e ele tivesse saído com essa dama, agora, por exemplo, não exatamente ao contrário. Se eu tivesse saído com esse cavalo e ele tivesse saído com a dama aqui, eu teria feito isso aqui, ó. Eu posiciono o cavalo e enxoto a dama para trás. Inclusive, é isso que eu fiz, tá? Ué, não consigo voltar. Tá. Inclusive, foi isso que eu fiz, tá? Eu tava com esse aqui, ele botou lá, eu disse, ok, vou ativar o meu cavalo e já vou, se ele não fizer nada, eu vou enxotar essa dama para lá. E se ele fizer qualquer movimento errado, tipo botar a dama aqui, ele perdeu aquela torre lá. Porque meu próximo movimento depois disso aqui é justamente fazer, por exemplo, isso aqui e tomar a torre de graça, entendeu?
Então, quando ele fez aquilo ali, eu ativei meu cavalo e já pensei que eu vou jogar com esse cavalo lá na torre para incomodar. Ele botou o cavalo dele para ativar, eu botei o cavalo em posição, cutucando a dama e já cutucando esse peão aqui da torre. Isso obriga ele não apenas tirar a dama e manter a dama ativa, mas trazer a dama lá para dentro da casinha, porque senão ele perde a torre. Entendeu? E foi justamente o que ele fez. Aqui, o que acontece? Eu ganhei 2 lances em cima dele. Eu fiz ele ir vir para frente e voltar atrás. Fazer uma pessoa voltar o lance dela, você está ganhando muita coisa. Lances iniciais você ganha muito se você conseguir abrir as suas peças, ativar as suas peças e amarrar as peças dele. Por isso que não se sai muito com a dama, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Você saiu, por exemplo, ó, se eu tivesse, em vez de sair com esse bispo aqui, eu tivesse saído com esse cavalo. E ele sai com essa dama aqui, eu venho aqui e faço isso. Aí. Aí ele vai ter que tirar essa dama pro lado. Para proteger. Ou pro lado de cá. Aí ele perde mais um movimento que ele podia estar ativando outra peça, ele perde para proteger a dama. Entendeu? Aí o que acontece? Ele vem pra cá, ele, como eu falei, ele tá aqui, ele vem pra cá. Aí eu saio com o cavalo aqui e ameaço fazer aquilo lá. Aí ele vai ter que dar um jeito, ele vai ter que fazer isso aqui, porque se eu botar o cavalo aqui, eu tô com o cavalo para fazer o cheque nele e ganhar a torre de graça. Então ele já tem que, em vez de estar ativando uma peça principal, ele está botando um peão para fechar uma casa que deveria ter fechado antes, que deveria ter protegido antes, que deveria ter protegido de fazer as coisas dele. Então eu vou ganhando tempo nele. Eu vou ganhando tempo, eu vou armando a minha jogada, vou saindo, vou posicionando as minhas peças. Agora, por exemplo, que ele fez isso aqui, que se eu fizer qualquer movimento bobo aqui, deixa eu ver. Se eu fizer qualquer outro movimento, não vou mais fazer isso com o cavalo, vou fazer isso aqui. Agora que ele pode pensar em tirar um bispo de lá, ou eu vou fazer isso aqui para cutucar o bispo dele para longe. Olha só, depois de 3, 4 movimentos que ele recupera a ação dele, recupera o movimento dele, porque ele está só respeitando, só está corrigindo erros que, né, como eu vou dizer, não corrigindo, mas recuperando o que eu fiz ele, forcei ele voltar para trás. Isso toma, entendeu? Mas vamos voltar ao jogo. Ele jogou aqui. Opa, não é isso. Eu joguei aqui, ele jogou aqui, eu ativei o cavalo, ele ativou o cavalo dele. Eu fiz aquela, já que ele aqui não devia, né? Aqui ele não devia ter ativado o cavalo dele. Eu joguei isso aqui, ele deveria ter feito isso. Por quê? Porque daí agora eu não posso mais ativar meu cavalo aqui na posição central, que é uma ótima posição. Olha só o que o cavalo cutuca. As peças exatamente, o ponto exatamente na frente do rei e um ponto ao lado, onde você pode simplesmente sentar uma dama, uma coisa chegando lá. Entendeu? Então agora ele fez isso aqui, eu fiz isso aqui, obriga ele a defender a dama dele. Ele defendendo a dama dele também é obrigado a retornar para defender o posicionamento do peão. Aí eu ativo outra peça, olha só, ganhei dois movimentos de ida e volta. Eu já estou com 3 peças ativas e ele ainda está com apenas um cavalo ativo. Entendeu? Ele perdeu duas ações em cima. Agora ele ativa esse bispo, mas se tu perceber, não está nem ativando por ativar. Tipo, ele poderia posicionar até aqui, ó. Melhor posição para você ativar um bispo é aqui, ó. Por que é aqui? Porque você pina esse cavalo. Se eu mover esse cavalo para cá, você toma minha dama. E a dama é 9 pontos. Mesmo que eu vou tomar o meu bispo de volta, mesmo que eu vou tomar o bispo, é 9 por 3. Eu perdi 6 pontos em cima. Entendeu? Então quando você faz um movimento desse, você pina, trava. É o que eu falei. Você joga amarrando o jogo do inimigo, do oponente. Você tem várias coisas. Você tem que desenvolver o seu jogo e impedir seu oponente de desenvolver. É a mesma coisa quando a gente joga sinuca, né? Snooker você tem que fazer as bolinhas, mas não é só fazer as bolinhas. Você tem que fazer as bolinhas e impedir que o seu oponente faça, porque o gol é fazer todas as suas bolas. Então, se você olhar assim,
poxa, aquela bola não tá, eu não tenho habilidade suficiente para botar aquela bola para dentro de primeira aqui, mas eu posso bater nela numa força que eu deixo ela pelo, se eu errar, eu deixo ela perto da caçapa, o que me facilita para uma próxima vez. Só que eu sei que eu vou transferir eu vou transferir a ação pro oponente, porque como eu não fiz bola nenhuma, eu passo a vez. Então, se eu vou passar a vez, eu tenho que também, além de lembrar a força que eu vou deixar a minha bola o mais perto de onde eu posso dela tornar mais ativa, eu tenho que lembrar de deixar a bola branca menos ativa, porque se deixar a bola branca de frente para uma outra bola, ele faz a dele, e faz outra, e faz outra, e faz outra, e daqui a pouco eu perco o jogo. Então a mesma coisa, né? Isso é em qualquer jogo, né? Em qualquer jogo existe dois pontos principais para você pensar: desenvolver as suas peças, o seu posicionamento de jogo, e impedir que os seus oponentes desenvolvam deles, porque aí vai te dando vantagem. Então o que ele fez aqui não deu muita vantagem. Eu entendi na mesma hora o que ele fez aqui. Ele queria manter essa dama retardada lá por alguma razão, e como o meu cavalo estava incomodando, ele vai tirar o cavalo daqui trocando o cavalo por bispo. Aí ele pode voltar com a dama dele para lá. Foi só para isso que ele fez, entendeu? Aí eu ativei minha dama, ele fez a tal da troca que ele quis, eu aceitei a troca, ele por alguma razão avançou, trocou um cavalo por outra peça, né? Claro, ele está com o cavalo protegido, ele tomou um peão, eu não preciso nem tomar esse cavalo agora. Só que se eu não tomar esse cavalo agora, ele vai ficar fazendo justamente aquele choque no meu rei aqui. O que não é tão big deal no momento, porque ele não tem mais nenhuma peça ajudando. As peças dele tá tudo fechada lá. Mas eu resolvi tirar a ameaça e trocar, porque quando você tá... Tem outra coisa no xadrez que é muito interessante. Quando você sente que você tá em vantagem, mesmo que esteja empatado em peças, né? Você tá a mesma pontuação, tá igual, ninguém tá ganhando mais, mas você tá com um jogo melhor, dependendo da situação, tá? Geralmente, dependendo da situação, trocar peças é interessante. Porque aqui, por exemplo, eu tô com 3 peças ativas e tô com uma parede me incomodando um pouco. Eu fazer isso aqui, ou por exemplo, fizesse isso aqui, eu posso depois vir aqui com a... Eu posso vir com a dama aqui, ó. E eu já tenho uma coluna aberta aqui para mim fechar. E nem a dama também precisa ser exatamente. Eu posso fazer o rock. Eu posso fazer o rock aqui e depois eu tenho o lugarzinho da torre aqui, ó. Olha só. Eu tenho o lugarzinho da torre e coluna aberta, entendeu? Eu tenho uma coluna desprotegida para seguir. Então eu já arrisquei. E aqui ele tá me dando como é que tá a coisa. Pode ver que eu estou em vantagem. Nem sempre é interessante você trocar peça, a menos que você já tenha peças em vantagem. Por exemplo, nesse caso aqui, ele está com um peão só de vantagem, mas aqui, ó, aqui ele está com 3 de vantagem porque ele pegou o meu cavalo. Se eu não tivesse esse peão para recuperar o cavalo, ele está com 3 pontos. A partir de agora, trocar peça para ele é essencial. Troca a peça, a gente vai diminuir uma por uma, vai ficar no final que ele tem uma dama e eu tenho uma dama. Sabe? Só que é o seguinte, ele tem uma dama e um bispo. Ele tem uma dama e um cavalo. Entendeu? Ele vai ter 2 peças, porque ele vai estar sempre com uma vantagem a mais. Ó, ele tem um cavalo de vantagem aqui. Entendeu? Então eu já recuperei, troquei, zeramos de novo. Ele fez outro peão. Eu tomei o peão com a dama, porque assim eu deixo a dama muito melhor posicionada. Eu podia ter tomado com o bispo? Podia, né? Como eu falei, tomado com o bispo, depois fica a coluna aberta para a dama. Mas a coluna vai estar aberta para a dama anyway, se eu tiver isso aqui. Então eu preferi tomar com a dama. Aí ele posicionou a dama dele aqui na coluna do rei. Isso aqui é o que eu digo de deixar o bispo pinado. Ó. Eu não posso. É a minha vez agora, né? Eu quero botar o bispo aqui. Ó, o jogo não deixa. Por que o jogo não deixa? Porque o meu rei fica ameaçado.
Então a gente chama de pin, que é pregado, né? Fica pregado. Minha peça está pregada, nem para trás, não posso fazer. A menos que eu faça isso aqui, aí eu posso depois fazer isso. Só que aí eu não, né? Enfim, entregando uma peça. Mas se eu jogasse um cavalo na frente dela, o dama protegendo, alguma outra coisa, qualquer peça. Então o que acontece? Ele prendeu minha dama, a minha coisa aqui. Eu fiz o rock, já não tem mais nenhuma peça presa. O bispo está protegido por ambos os lados, enfim. Ele fez o rock dele de novo e olha só como ele me deu totalmente vantagem de jogo praticamente ganho. Isso aqui é jogo praticamente ganho, tá? Geralmente quando ele chega nesse ponto aqui, ele está dando um mate em 5, 6 movimentos, alguma coisa desse assim. Mate em 2, quando é mate definitivo, não tem como fugir, ele já fecha 100% aqui, ó. Mate em 5, pode ser até mate em 10. Tipo, eu vou fazer tá, 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 tá. Pronto, mate. Foi 10 jogadas, mas é mate, mate não tem. Mate, mate, isso aqui tá lá fechado no branco. Então, por que ele está dando isso? É porque o que eu chamo isso, ninguém não está em nenhuma livro de regra, ninguém fala isso. Eu chamo isso de, acredite ou não, eu chamo isso de rock prematuro. Não é prematuro, definitivamente não é prematuro, tá? Porque já está em meio jogo. Em meio jogo você já está fazendo rock, já está, né, já é meio jogo. Opening é abertura, tá ali saindo as peças, mas já é meio jogo. E o rock é uma ferramenta, é uma tática especial de proteger o rei. Como eu fiz o rock aqui, eu protegi o rei atrás de 3 peões e ativei a torre perfeitamente. Olha a dupla. Aqui, ó. Lateral e atacante. Olha a melhor dupla que tem para avançar. Então eu fiz um rock extremamente perfeito. O rock dele não é legal. O rock dele aqui é considerado uma imperfeição. Cadê onde que tava? Enfim, tava aparecendo os movimentozinhos aqui, os símbolozinhos lá e não tá mais aparecendo, mas enfim. É pra ter aqui, ó, Evolution, Explorer, não. Por que eu chamo de prematuro? Eu chamo de prematuro na questão dele. Olha quantas peças ativas ele tem. Basicamente nenhuma. Ele tem uma dama ativa e agora ele posicionou a torre na coluna, que isso é excelente. Mas olha quantas peças ele tem preso. Ele não tem. O que o rei está fazendo aqui? O rei está, olha só. O rei está engaiolado. Então fazer um rock desse só tá. Agora só disse pra mim, Ney, ataca pela esquerda. Então eu podia vir aqui, ó. Podia vir aqui, daqui a pouco eu jogo o meu bispo aqui, fechando a coluna. E qual é o próximo movimento? Checkmate. Aí ele vai ter que o quê? Ele vai poder armar, eu vou fazer, deixa eu ver, vou tentar dar um jeito de pegar a dama nessa coluna, ou vou abrir aqui para pegar o bispo nessa coluna, protegendo aqui, quiser pegar. Não, ele não vai fazer nada, ele vai só tomar surra agora. É que nem diz dizia o Galvão, tá na agonia lá, tá tomando porrada agora. Agora ele vai só tomar porrada na cabeça até eu ganhar. Eu posso errar, posso até jogar peça fora, posso até perder. E aqui, ó, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi impedir o rei de sair da gaiola. Fechei a janelinha. O rei tava na grade lá na gaiola, fechei a janelinha. Não tá vendo mais nada agora, não tem nem mais como sair. Não tem nada que pudesse ficar do lado de lá para proteger, nada que tem como vir para esse lado para proteger. Ele fez isso aqui, eu já sabia que eu tinha o meu peão. Troquei. Podia ter feito isso aqui. Daí eu ameaço ele a tomar uma atitude do tipo sair para cá ou sair para cá. Se ele sair para cá mesmo, ele está perdido total, porque aí eu entro com a dama arrasando, ele não tem nem para onde ir, ele tem que voltar para cá. Aí eu venho aqui. Aí ele tem que ir para lá. Aí tem, sei lá, bispo, outras coisas, enfim. Nem isso até, nem... Ah, não, nem precisa, né? Se ele fizesse isso aqui, já era checkmate total. Bispo impede ele de vir lá e eu eu esqueci, tá com a dama, o meu bispo protegendo a dama. Por isso que eu lembrei de que eu fiz esse... Eu tomei o peão com a dama justamente para proteger, para pensar na subida pelo lado de cá. Mesmo que ele não fizesse o rock dele aqui...
Mesmo que ele não fizesse o rock dele aqui, eu tenho como subir depois, armar, eu posso... Mas enfim, né? Por exemplo, existe uma coisa que eu costumo fazer muito, se eu tô com a dama nessa posição aqui, eu venho com a dama aqui, e depois subo com, por exemplo, se ele tá com o rei aqui, ó, eu subo com o bispo aqui, que ele não pode, enfim, não é esse, desculpa, é do lado de lá, então funciona melhor, não vou nem explicar porque vai confundir. Tinha que estar a posição do lado de lá. Quando faz isso aqui, ele não pode matar o teu peão, o teu peão não pode matar. Ah, tá, é justo, eu faço isso aqui, ó. Daí ele não pode matar com o peão porque o rei está na posição do cavalo quando faz o roque invertido e a tua dama está aqui, ó. Tua dama está calçada aqui, o rei está aqui, e ele não pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Mas é invertido. Então é como eu falo, fez o checkmate e fez o roque e não tem nenhuma peça mais ativa, você entregou o jogo. Você entregou, disse assim, o meu rei tá saindo para passear no jardim da esquerda, vai lá e pega ele. Como é que eu vou dizer, é o bobo da corte lá, é o assistente do rei te dando a dica, né? É o espia te dizendo para que lado matar o rei. É bem isso. Então aqui eu fiz isso aqui, fechei, todo o movimento se foi para aquele lado. Aqui eu fiz isso aqui, né? Eu peguei, além de deixar bem posicionado, eu fiz aqui. Aqui é o seguinte, eu joguei lá. Eu podia ter feito outros movimentos. Ele até, a engine até sugere, por exemplo, ele até parou de me dar os movimentos aqui. O engine aqui me... Ah, tá, é porque não tá eu não tô no Game Review. Deixa eu puxar o Game Review, tu vai ver que o Game Review ele dá melhor o posicionamento aqui, tá? Ele até considera que eu fiz um movimento inadequado aqui. Ó, best aqui ele considerou um erro porque eu deveria ter colocado em outro... Você tá perdendo material aqui, de graça, né? Eu deveria ter colocado em outro lugar. Ele até sugere que eu fizesse isso aqui, ó. Porque eu continuo, e até era melhor talvez, eu continuo a pressão sobre o lado direito, mas eu defendo o posicionamento do meu bispo. Mas eu já fui ameaçar direto aqui por uma razão. Eu fui forçar isso aqui, ó. Forçar a troca de dama. Porque a troca de dama é benéfica para mim, como eu falei, é 9 por 9. Só que o rei dele está escancarado e aberto. Eu tô com 2 bispos fechando as diagonal tudo. Depois eu venho aqui, por exemplo, ó. Eu venho aqui. E agora eu tô com todos os o rei praticamente imóvel. O rei dele tem que vir para cá. No máximo. Aqui eu já ameaço pegar a torre. Então, enfim. A minha intenção era trocar a dama quando eu fiz isso aqui. Mas ele aproveitou e pegou a peça que estava livre. Eu vim aqui, esse aqui ele também considerou um erro, não um erro, mas uma jogada meio desconfortável, meio desfavorável. O melhor era eu ter aberto a torre para 3 aqui, ó. Ele sugeria isso aqui. A sugestão dele aqui é porque daí eu tenho como trazer a torre para cá. Eu tenho como, ó, tá vendo que o rei tá com a dama como defensor? Se eu fizer isso aqui, eu ganhei a dama. Porque ele não pode mais mexer. O máximo que ele pode fazer é mexer a dama na coluna. Mexer a dama para cá, ó. E aí, de qualquer maneira, A, o B, o C, o D, isso aqui já é checkmate. Aqui, se eu tô nessa posição aqui é checkmate. Porque a única coisa que ele pode fazer aqui depois, meu Deus, é fazer isso aqui. Entendeu? É tipo, é trocar a dama. Eu pego a dama dele e ele pega a minha. Ah, e nem isso ainda, porque ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Porque ele deixou em posição de cheque. Então a melhor coisa que ele tem para fazer é dar a dama dele de graça. Ele dá a dama de graça e pronto. Aí fechou. Nem contra-atacar ele tem. Ele só tomando porrada, né? O que eu disse é o passageiro da agonia que o Galvão falava o tempo inteiro. Tá em passageiro da agonia. Tá lá fechadinho tomando porrada na cabeça. Então ele tomou isso aqui, eu joguei meu bispo aqui porque eu estava com pretensão em trabalhar com esses dois aqui. O meu bispo lá era eficiente, mas eu não estava muito preocupado com ele não. Ele fez isso aqui, que foi um bom lance, considerado um bom lance, mas a dama ela ataca de todos os lados, ataca para frente, para trás, para o lado, para esquerda, para direita. Então a dama é totalmente perigosa. Você deixar
terreno aberto com a dama é pedir para ser encurralado num canto e tomar uma porrada. Ele fez uma das coisas mais erradas, porque aqui ele deveria defender com a dama dele e não com a torre. Por que a dama dele? Porque a dama dele está protegida pelo rei, assim como a torre está protegida pelo rei, certo? Só que a dama é 9 por 9, entendeu? E a torre, ela não trabalha em todos, não trabalha nas diagonais, ou seja, ele deixou essa casa aqui aberta para mim fazer, que é justamente o que eu fiz, ó. Melhor lance ever. Eu dei um check nisso aqui. O que acontece com isso aqui? Ele se torna obrigado a mover o rei para fora. E ele não pode nem ficar com o rei aqui, ó, por causa do meu bispo. Ele tem que mover o rei para fora. Agora eu venho aqui de novo e, ó, o que o rei pode fazer? Só aqui. Entendeu? Aí eu vou enxotando o rei para longe. Mas se eu quisesse, se eu tivesse um movimento só, ou por coincidência eu tivesse com a minha torre aqui antes, isso, ó, se eu tivesse com a minha torre, outra torre aqui, por exemplo, antes, isso aqui é checkmate. Porque agora o que ele vai fazer? Não pode, não pode, não pode, não tem outra defesa. Ó, tá lá, ó. Great move, mas ele deu como checkmate? Deu check, né? Eu não me lembro se a simbologia de cerquilha é checkmate. A simbologia de cerquilha é checkmate, porque o X é check. Não, o X é quando captura, desculpe. Eu lembro que acho que checkmate é 2, mas deixa eu ver, ele tem alguma coisa pra fazer? Não. Não tem o que fazer, não tem como fugir mais. Não tem como se defender. Mas não foi o que ele fez. Então o que acontece? Em vez de fazer isso ali, ele fez a maior burrada de tudo. E vocês vão ver como eu dei o ganho automático aqui, ó. Olha lá, vitória. Ele deu vitória agora. Por que ele deu vitória agora? Porque isso aqui, não só eu ganho 9 pontos nas costas dele, como eu fecho o checkmate, ó. O rei tá em mate, não pode fazer mais nada. A única peça que a dama não, única casa que a dama não atinge é a casa que está fechada pelo bispo na diagonal. Então, quer dizer, o erro dele, ele realmente é uma pessoa um pouco mais inexperiente. Apesar de que ele tem o mesmo nível que eu, ele não tem 740, a menos que eles deram uma melhorada nisso, porque, nossa, eu peguei uns adversários bem complicados com 720, 700 e pouco. Eu não sou um cara bom, né? Eu tô com 700. Os caras que começam a gravar vídeo para xadrez, os caras começam com 2000 fácil já. Eles já estão em 1500 fazendo só escolinha ali. Vão fazer a abertura começando com esse aqui, ó. Fazer a abertura começando com A4. A abertura, sei lá, tem até nomezinho dessa abertura. E eles vão e jogam até estão com 2000 pontos fazendo só essa abertura. Você tá louco? Se eu começar a fazer coisa doida assim, eu não dou conta. Mais um dia talvez, né? Mas enfim, aqui eu ganhei o jogo, né? Então, uma irregularidade que eu fiz, que ele considera irregular, foi isso aqui, que eu entreguei o bispo, mas ele nem considera, ele disse que foi um erro. Ele nem considera um blunder, tá? Porque assim, ó, geralmente você fazer uma coisa desse tipo assim, ó, por exemplo, se eu tivesse posto aqui, ele até não considera, não chamou nada, mas geralmente ele já me considera um blunder por fazer por deixar uma peça, entregar uma peça, entendeu? Se você deixa uma peça solta, flutuante, livre e de graça, ele já considera um blunder. Ele não considerou um blunder porque a dama tá ótima, tá muito bem posicionada. O fato dele fazer isso aqui traz a dama traz a posição da dama melhor, apesar de que ele não melhorou o meu ranking porque eu perdi uma peça. Se por um acaso eu não tivesse com esse bispo aqui e ele fizesse isso aqui, o meu negócio é subir lá. Porque eu tô com a dama bem posicionada, ele afastou a dama que é um defensor bom de um lugar
o que seria útil, e eu tô com mais peças jogando. Mas é isso, enfim, foi um lance um jogo que eu fiz. Eu gosto muito de jogar xadrez, participo direto, faço direto assim. E de vez em quando eu vou fazer alguns jogos de xadrez e colocar, né? Vou, tipo, fazer uma sessãozinha para isso. Mas o foco desse canal é jogo de RPG, né? Trabalhar RPG. Vou começar a contatar com os jogadores e fazer justamente fazer os jogos, né? Fazer tanto a parte dos personagens. Algumas delas eu vou fazer como live. Depois, como live, eu vou sintetizar e editar o vídeo para ficar prático, e alguns dos vídeos eu vou fazer animação. Já estou conversando com desenhistas para fazer animação, daí vai ficar alguma coisa bem interessante, bem legal. Fora que eu vou fazer vídeos diretos, particulares, assim, não com os personagens, mas apresentando o cenário, apresentando histórias, e também vou trabalhar esses vídeos para fazer as animações. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vão dando like. Me dão feedback a respeito do áudio, se ele tá bom. Né, principalmente o áudio, e se a dinâmica aqui do espaço tá legal. A questão dessas telinhas, porque não são muito... É simples, né? Eu fiz uma telinha aqui de abertura, o jogo mais poderoso, eu aqui falando. O título Jogando Chess pelo chess.com. Até deveria botar em português, porque o nosso canal é em português. E aqui, novamente, né? É porque como os meus outros canais são que eu estou desenvolvendo também em inglês, então ele tá... Eu tô acostumando demais a usar o inglês como língua padrão. Então, é isso aqui. É isso aí, a apresentação dos jogos de RPG vão estar mais ou menos nessa dinâmica, só que onde está aqui o símbolo talvez seja menor, eu faço a marca d'água, isso aqui eu talvez coloque para cima, a visão da disponibilidade da tela aqui vai estar um pouco menor, mas os materiais que eu vou estar compartilhando com o pessoal ou explicando vão estar aqui na esquerda. Tá ok? Um abraço, pessoal, muito obrigado e valeu!